Olá pessoal, tudo bem? Nesse nosso segundo vídeo, eu estou fazendo para tentar fazer toda uma base de vídeos em série. Vou gravá-los em sequência para disponibilizar eles, esse conjunto, essa estrutura inicial, publicar eles em conjunto, para já dar uma visão geral do que pretendemos. Quantos vídeos vão ser no caso dessa playlist eu não sei, eu realmente não sei. Eu não fiz um roteiro para cada vídeo desse. Bom, o que acontece? Nós temos basicamente propriedades químicas e propriedades físicas dos polímeros. As propriedades químicas, normalmente, o que mais interessa é a sua resistência química a um determinado ambiente que aquele polímero vai estar envolvido e quais os efeitos dessa maior ou menor resistência nas propriedades físicas, tá? E isso aí leva a quê? Isso leva a todo um trabalho laboratorial. Mas há muitas coisas e é onde eu quero chegar, que você pode usar na tua empresa para posteriormente conseguir fazer os seus sistemas de controle e saber se o teu produto que está sendo recebido, ele está sempre apto ao que você pretende. Eu vou começar pela explicação da questão química, porque a questão química ela é mais simples, mais curta, tá? Então vamos lá. Basicamente, a primeira questão que interessa é a resistência química. Isso o que se trata quando se fala em resistência química? O que se fala é o seguinte: o quanto um determinado polímero é capaz de suportar a presença de um determinado material sem se degradar, sem perder suas propriedades físicas. E essa resistência química, existem centenas de tabelas aí de materiais que foram testados. Eu diria que qualquer material mais comum, seja um solvente, seja um hidrocarboneto, não importa qual material, já foi testado e existem tabelas dizendo que tal polímero resiste a esse material ou aquele material, tá? Entretanto, isso é apenas uma referência. Por que é apenas uma referência? Porque você precisa saber a resistência desse material em relação à temperatura, tá? Tempo de exposição, se ela é contínua ou se ela é intermitente. E outros fatores circunstanciais. Por exemplo, existem polímeros que eles têm uma resistência química significativa a determinados solventes à temperatura ambiente, mas que bastou aquecer esse solvente, a temperatura, lógico, terá que ser estabelecido qual temperatura, né? Isso é evidente, que essa é uma questão que precisa ser levada em conta, mas acontece que a temperatura, tem solventes que vão à destruição, basta atingir determinadas temperaturas, 60, 70 ou 100 graus. Muito bem. Os ensaios em si, eles envolvem, quando são feitos para resistência química, eles envolvem ensaios químicos e ensaios físicos em paralelo. Porque o que você precisa saber é o quanto o material se degrada diante daquela situação real. O tempo de exposição é importante, mas não é um fator principal. Então, normalmente, como é que a gente faz isso? Bom, a temperatura ela tem uma grande importância. Você tem situações de temperatura positiva e situações de temperatura negativa. Por exemplo, você tem um determinado... considerando o zero,
Temperatura ambiente, normalmente 25 graus centígrados seria a base. É o delta zero. Então o que acontece? Normalmente o que você faz? Se você precisa você vai ter uma... O ideal é você fazer na tua temperatura de trabalho, mas existem ensaios padrão que eles atuam a 70 graus, a 100 graus, tá? Celsius. E existem materiais, ensaios que são abaixo. Bom, esses ensaios a frio, eles podem ser, eu vou chamar de temperatura freezer, que iria até uns mais ou menos 10 graus negativos Celsius, e temperaturas criogênicas, que aí iria de menos 10 graus até possível, até o que for possível. Muito bem. O que acontece? Normalmente o que você faz você trabalhar essa situação em função de tempo de exposição. Os ensaios normalmente você trabalha 70 horas, 100 horas, combina temperatura 70 horas a 70 graus ou a 100 graus, 100 horas a 70 graus, a 100 graus. E aí você serve o mesmo raciocínio para temperaturas negativas. 70 horas, menos 10 graus, um exemplo, ou temperaturas de criogenia. Bom, o que acontece? Uma vez você feita essas exposições, e existem ensaios também feitos a temperatura ambiente, tá? Por mera imersão. Por exemplo, existem ensaios que você faz a temperatura ambiente por mera imersão do corpo de prova em óleos, em solventes, se você não for trabalhar com esses materiais fora da temperatura ambiente. Bom, no próximo vídeo eu vou avançar nessa questão da resistência química. No próximo vídeo eu vou avançar na questão da resistência química, mostrando aprofundando um pouco mais a questão de ensaios e o que você pode fazer na sua empresa para administrar essa situação. Até o próximo.